Então, pessoal, hoje a gente vai fazer um apanhado sobre propriedades ópticas dos materiais, né? É um apanhado bem superficial. Se vocês quiserem entrar mais a fundo, tem algumas referências, né, que eu posso passar para vocês, mas já dá uma ideia básica, assim, do que se estuda na ótica, tá certo? Então, a gente começa falando sobre ótica, vamos começar a estudar, né, a divisão dos comprimentos de onda, né, da radiação eletromagnética, né? Então, é, nós temos aqui o visível, né, que é essa pequena faixa aqui, tá certo? Ela está separada aqui, que vai ser o assunto principal desse capítulo, né? Nós temos a região do ultravioleta, então mais altas energias, né? Ultravioleta, raio-x, raio gama, tá certo? E baixas energias, né? Nós temos o infravermelho, que é bastante utilizado para comunicação, microondas, né, a radiação, por exemplo, proveniente da galáxia é vinda em principalmente microondas, né, emissão síncrono, a transmissão de celular é feita em microondas, né, o microondas também é utilizado como sistema de aquecimento, né, para forno, então tem bastante aplicação dessas faixas de onda, e aqui em comprimentos de onda, na ordem de 10 a quarta, 10 a segunda, tem as ondas de rádio e TV. Isso vocês já devem conhecer bem, eu só estou dando uma relembrada, tá certo? Então, aqui na ordem de 1, quer dizer, 1,8 eletronvolts até 3,1 eletronvolts, nós temos o visível, né? 3,1 lá no violeta e 1,8 lá no vermelho. Então, a gente vai estudar, né, o comportamento da radiação passando sobre materiais, né? Então, a primeira coisa que você vê da interação da luz com os sólidos, né, é que a soma do tanto da radiação que foi transmitida, né, que passou o material e transmitiu-se através do material, da radiação que foi absorvida, né, pelo material. A absorção ela acontece de duas formas, né? Você tem a polarização e a promoção, né, de elétrons da camada de valência para a camada de condução. E o que foi refletido, né, a radiação refletida, essa soma dá 100% da radiação, dá 1. Você calcula esses termos, né, sendo todos referentes à intensidade recebida, né, de zero, de radiação. Então, você tem que transmitir a intensidade transmitida sobre a intensidade recebida, e assim sucessivamente, né. Então, o primeiro conceito que você precisa saber é esse. Outro conceito é a classificação dos materiais, né? Você tem material transparente, é aquele que absorve pouco e reflete pouco. O translúcido, né? Ele transmite, mas a radiação ela é difusa, tem inúmeros espalhamentos lá dentro, então a radiação é difusa, e opaco, né? Aquele que a luz não atravessa. É, sobre a interação da luz, né? Com interações atômicas e eletrônicas, né, que é a questão da absorção da luz. A primeira questão que a luz é absorvida é através da polarização. Né? Você tem o campo elétrico, né, da radiação eletromagnética, ele interage com a nuvem eletrônica, né, que envolve cada átomo em sua trajetória, de maneira a induzir uma polarização eletrônica. Né? Então, você pode pensar isso aqui no óptico fica um pouco complicado, mas você pode pensar, por exemplo, na transmissão de sinais através de antenas, né? Você tem um campo elétrico polarizando lá, né, aquelas antenas antigas, aquelas hastes, né? E fica mais fácil de visualizar, né? Então, o que acontece? Quando você polariza uma parte da energia absorvida, né? E aí você tem a velocidade das ondas reduzidas, né, ao atravessar esse meio. Outra coisa que pode acontecer é a transição eletrônica. Né? Você tem um fóton, esse fóton tem energia o suficiente para promover um elétron, né, de um estado fundamental para um estado excitado. Né? Esse elétron rapidamente decai, né, desse estado excitado para o estado fundamental e reemite a radiação, né, num curto intervalo de tempo. Aí
vamos pular um pouquinho para os metais, né? O metal, ele não tem aquele gap de energia, né? Ele tem energia de Fermi logo acima do último estado ocupado. Então, e acima desse estado ocupado, tem vários estados desocupados, né? Então, o metal, né, ele recebe a radiação, promove elétrons, e rapidamente essa radiação é refletida. Então, a cor do metal, ela não tem muito a ver com a radiação que ele recebe, mas com a radiação que ele reflete, certo? É, alguns metais têm a aparência como metálica, né? Cinza, né? Deixa eu ver como é que eu escrevi aqui. Prateada, né? Como a prata. É, exemplos, o alumínio e a prata, né? Por quê? Esses metais, eles absorvem e refletem toda a radiação do visível que ele recebe, né? Já, por exemplo, metais amarelados, como cobre e ouro, né? Eles absorvem radiação nesses comprimentos de onda, em comprimentos de onda alto, né? O azul do visível. E eles reemitem essa radiação em comprimentos de onda menores, né, que não são possíveis de serem vistos. Então, eles possuem esse aspecto amarelado, avermelhado. E a gente pode pensar que, também que acima desses estados permitidos aqui, tem bandas também proibidas nos metais, tá certo? Então, você pode promover elétrons aqui para essas bandas. Isso também influencia na cor dos metais. As propriedades ópticas dos não metais, né, que é, assim, eu acredito que seja o maior foco de interesse para quem estuda materiais, né. A luz transmitida para o interior dos materiais transparentes experimenta uma diminuição de velocidade, né, e com essa diminuição de velocidade, ela, ela tem um desvio, né, ele sofre uma refração. E aí nós definimos o índice de refração. O índice de refração do meio, ele é a razão entre a velocidade da luz do vácuo e a velocidade da luz no meio. E a velocidade da luz no meio, que depende do índice de refração, ela depende da constante dielétrica do meio e da permeabilidade desse meio, tá certo? Então, nós podemos reescrever esse índice de refração em função da velocidade da luz no vácuo, né, que vai depender 1 sobre a raiz quadrada de ε0 μ0, e a velocidade da luz no meio. E aí a gente fica com essa expressão aqui, e nós escrevemos o índice de refração através da permeabilidade, a constante elétrica e a permeabilidade relativos, né? Só que para os materiais transparentes, né, os materiais semicondutores, essa permeabilidade magnética, ela é aproximadamente 1, né, a permeabilidade magnética relativa, a razão entre ela e a no vácuo, né? Então, nós podemos escrever que o índice de refração, ele é aproximadamente a constante dielétrica relativa, tá certo? Então, nós conseguimos, através de propriedades ópticas, né, obter a constante dielétrica, que é uma propriedade eletrônica do material, tá certo? Então, essa é uma propriedade interessante, né? Você pode ir no laboratório, fazer um experimento, por exemplo, medir o índice de refração, né, com relação ao comprimento de onda, utilizando um espectrômetro, e pode ir no laboratório e, utilizando um potenciostato, medir a constante dielétrica, né? E você vai ter uma relação entre as duas, né? A refração, ela está relacionada com a polarização eletrônica nas frequências relativamente altas da luz visível, né? Com isso, a componente eletrônica da constante elétrica pode ser determinada a partir da medição do índice de refração, como eu falei. Admar, Pode falar, por favor. voltando ali um pouquinho no estado anterior, Sim. quando ele fala sobre ali ser aproximadamente materiais ligeiramente magnéticos, mas por quê? Tipo, eu não consegui entender essa Então, parte. são materiais, né, por exemplo, a gente não está pegando os materiais magnéticos, né, os ferromagnéticos, estão pegando
materiais no qual a luz pode ser transmitida. Então, ele fala o seguinte, que isso aqui, ó, é aproximadamente 1. Joia? A Tá, magnetização no meio, né, no material, com relação à magnetização no vácuo. tá, mas isso aí dá em relação à capacidade do material ser magnetizado, então. Isso, aham. Então, aí, então se não for um material que responda bem a um campo magnético, já posso considerar isso? Ou tem que ter a medida em relação Geralmente, a os isso? materiais semicondutores é uma boa aproximação, né? Você pega aí, é, por exemplo, cerâmicas, algumas as cerâmicas não que não tem aquele óxido de ferro, né? Fe2O4, cerâmicas transparentes, né? Então, que possuem boas propriedades ópticas, geralmente isso é verdade. Mas você pode ter materiais com propriedades magnéticas e aí isso não é verdade, tá? Ok, ok. Entendi. Então, cabe estudar o material. Mas isso é uma boa aproximação para muitos materiais. Pessoalmente, eu trabalhei com silício, e silício a gente faz isso. Óxido de silício, SO2, a gente faz isso. Ok, Tranquilo? tranquilo. Beleza, Obrigado. obrigado pela pergunta. É, então, aqui continuando, mas depois eu vou falar de outra coisa. Aqui em cima eu falo o seguinte, esse retardo da radiação eletromagnética, o meio resulta na polarização de um meio resulta da polarização eletrônica, né? E o tamanho dos átomos ou íons constituintes tem influência considerável, né, na magnitude desse efeito. Então, quanto maior o íon ou o átomo, né, maior vai ser a polarização eletrônica e mais lenta será a velocidade e maior será o índice de refração. Outra propriedade, né, é o seguinte: tem materiais que são isotrópicos, né? Por exemplo, se você pega algumas cerâmicas cristalinas cúbicas, né, o índice de refração é o mesmo em qualquer direção, certo? Mas tem materiais que não são cúbicos, né? E aí o caminho vai ser diferente. Então ele apresenta índice de refração isotrópico. O pessoal da física teórica estuda bastante isso, tem bastante modelo lá do Instituto sobre esses materiais. Então, o material tem índice de refração de acordo com a direção, né? Aí tem um efeito chamado birrefringência, tá certo? O pessoal da teórica já me convidou para fazer alguns experimentos mostrando esse efeito de birrefringência. É, então, é um efeito interessante. Outra propriedade da luz, né, é a reflexão, né? Parte da luz é refletida, né? Quando o material tem um índice de refração diferente do índice de refração de fora, né, do meio que a luz está vindo, né? Por exemplo, você tem o ar e tem um índice de refração do meio maior, você tem parte da radiação refletida. E aí nós temos uma relação, né, que de incidência, se você tem uma luz incidindo normal na superfície, então você tem sua amostra que, e normal à superfície você incide a radiação, né? Você tem essa propriedade, que a radiação refletida ela é o índice de refração, né, do meio 2, então vamos pôr esse meio aqui como 2, esse aqui como 1, menos o do meio 1, dividido pelo meio 2 mais o meio 1 elevado ao quadrado. Né? Vamos pensar nesse meio 1 como sendo o ar, né? Então isso aqui vai ser 1, isso aqui vai ser 1. Então, quanto maior esse índice de refração aqui, mais luz refletida eu tenho, certo? Esse índice de refração também vai depender do comprimento de onda, tá? É, Outra propriedade é a absorção. Né? A absorção pode ocorrer por polarização eletrônica, como a gente falou, né? E das transições eletrônicas, né? No qual você tem um fóton promovendo um elétron de um estado fundamental para um estado excitado. E aí, depois você tem o decaimento com a emissão de um fóton. Desconfigurou esse negócio aqui. O comprimento de onda da luz visível, né, menor comprimento aqui,
são 400 nanômetros, né? Isso equivale a 3,1 eletronvolts. E o maior comprimento de onda, né, é 700 nanômetros, equivale a 1,8 eletronvolts, no vermelho, certo? Se você tem semicondutores, né, com gap abaixo de 1,8 eletronvolts, né, a luz visível é absorvida, né, e o material é opaco. Tá joia? Para materiais com gap entre 1,8 e 3,1, né, apenas uma fração da radiação é absorvida, né, e ele é colorido. Por exemplo, se você pega o TiO2, que tem um gap aproximado de 3,1 eletronvolts, ele é branco, né? E aí você tem outros materiais. Tem uma coisa interessante, por exemplo, se o seu material ele tem impurezas, né, ou defeitos eletricamente ativos, né, você tem um fóton sendo absorvido, né, e esse elétron sendo promovido, tá certo? Para um estado excitado, e aí esse elétron ele pode decair em dois estágios, né? Ele decai até esse defeito, liberando um primeiro fóton, e depois ele tem um segundo decaimento, emitindo um segundo fóton, né? Então, ele emite fótons com energia menor, né? Então, de cores distintas da radiação incidente. Então, esse material é colorido. Por exemplo, o diamante, né? O diamante, você tem diamantes coloridos devido a essas impurezas, né? Defeitos no material. A intensidade da radiação transmitida, né, ela tem uma relação lá com o tanto de radiação que é absorvida, né, por essa relação aqui. A intensidade transmitida é a intensidade que você incide sobre o material, vezes a exponencial desse beta, que é o coeficiente de absorção, né, vezes o caminho óptico, né, o x aqui. Esse coeficiente de absorção ele tem unidade aqui de milímetros a menos 1. Aqui tem a transmissão, né? Você tem dado lá a sua amostra, né? Ela tem um caminho óptico L, comprimento L, o feixe é incidido, parte é refletido, né? E parte é transmitido. A parte que é transmitida vai ser a radiação incidente, né? Menos a radiação refletida, né? Vezes isso multiplicado pela relação do que foi absorvido, né? Essa fração aqui. Aqui tem um gráfico, né, feito, aqui uma ilustração, mas é o que a gente observa no espectrômetro, da radiação, né, aqui a intensidade com relação ao comprimento de onda. Aqui está em micrômetros, né. Então, você tem aqui uma fração que é transmitida, né, pelo seu material, tem a fração que é absorvida pelo seu material e a fração que é refletida pelo seu material, tá certo? Para um determinado material. A cor das coisas, né? A cor, como que ela é gerada? A cor, ela é gerada pela fração da radiação visível que é absorvida pelo material. Aqui tem alguns exemplos. Por exemplo, a safira, né, que é essa linha preta aqui, da transmitância, você tem poucas absorções, né? E aqui na região do azul e na região do amarelo. A safira, ela é incolor, tá certo? Em comparação com o rubi. Já o rubi tem uma grande absorção aqui na região do azul, certo? Violeta, azul aqui, e tem uma absorção aqui no amarelo, tá certo? O que acontece? O rubi, ele é vermelho, né? Ele não absorve no vermelho, ele é vermelho. Tá joia? Então, a cor tem bastante relação com a absorção da radiação. Alguns fenômenos que você encontra em materiais é a luminescência, né? Você deve verificar em alguns artigos medidas de luminescência do material. Teve um trabalho de mestrado que eu orientei, que a gente mediu a luminescência de amostras era uma heteroestrutura de silício barra SO2 barra pane barra érbio. E a gente estava procurando esse fenômeno de luminescência. O que acontece? Você joga lá
o espectro um comprimento de onda, e essa amostra, ela emite num comprimento de onda inferior, né? Ele tem defeitos lá, e então você faz a transição, né? Você tem a sua banda de valência, banda de condução, e tem defeitos aqui. Então você promove aqui, você joga um fóton, que você vai promover um elétron aqui para cima, né? E aí esse elétron decai nesses defeitos, né? Então vai ter emissão de um fóton aqui e de um fóton aqui, certo? Então, esse fenômeno de luminescência. Essa luminescência, ela é caracterizada de dois modos, né? Se ela tem tempos, né? Por exemplo, se esse elétron demora para decair um tempo menor do que um segundo, né? Muito menor do que um segundo, a luminescência é chamada de fluorescência, né? Que é o que acontece naquelas lâmpadas que estão sendo substituídas agora, aquelas lâmpadas fluorescentes, né? A lâmpada fluorescente, né, é um invólucro de vidro revestido com tungstênio ou silicatos, né? E aí é gerada uma luz ultravioleta lá no interior. Essa luz ultravioleta é de uma descarga incandescente de mercúrio, né? E aí você tem a fluorescência, né, na luz branca lá no revestimento, né, no invólucro. Para tempos maiores, né, esse fenômeno é chamado fosforescência, né? Você tem estados lá dentro do seu material em que esse elétron fica preso, né, ele demora para decair um intervalo de tempo muito maior, tá certo? E aí esse fenômeno também tem aplicações interessantes, né? Fosforescência. Outro fenômeno é a fotocondutividade. Acho que a Daniela trabalha com silício, mas não chegou a fazer medida. Por exemplo, se você for lá no laboratório fazer a medida com silício exposto à luz, e você fizer a medida com silício no escuro, a resposta é diferente. Por quê? Quando você expõe o seu semicondutor à luz, você promove elétrons, né, da banda de valência para a banda de condução. Então, você aumenta a condutividade do seu material, né? Você tem uma fotocondutividade, tá certo? Então, você tem mais elétrons participando lá do comportamento eletrônico do seu material. Isso é empregado em várias áreas, né? Por exemplo, fotografia, né? Fotômetros, lá CCDs. Você tem radiação promovendo elétrons. E células solares, né? Você tem elétrons sendo promovidos, né, através de uma junção PN, então você tem a excitação de elétrons e, ao mesmo tempo, buracos. Esses elétrons e buracos são afastados lá pela junção, né, pelos campos da junção, e é interessante a recombinação através do circuito. Então, você tem geração de energia elétrica por recombinação através do circuito elétrico. Outra coisa interessante, né, são os lasers, né? Então, laser, a gente pode ver aqui um laser de rubi, certo? Ao centro aqui tem um rubi, esses extremos do rubi aqui são espelhados, tá certo? E em volta do rubi é colocada uma lâmpada, né, de xenônio, certo? Que emite um comprimento de onda característico, né? Então, inicialmente, você tem os íons de cromo aqui do rubi em estado fundamental. Quando essa lâmpada acende, né, são promovidos elétrons, né? Esses elétrons decaem e emitem fótons. Eles podem decair de duas formas, né? Eles podem decair diretamente, né? E aí esses fótons que decaem diretamente, eles não participam do laser, certo? Ou eles podem decair para um estado metaestável, que é aqui, né? E nesse estado metaestável, os elétrons aguardam aproximadamente 3 milissegundos, né, antes de haver um decaimento espontâneo. 3 milissegundos é um tempo grande para você criar, né, um grande número de elétrons, né, ocupando os estados metaestáveis, né? E aí depois cai aquela avalanche de elétrons. E aí você tem o laser, né, a emissão do fóton do laser.
E tem o laser semicondutor. O caso do laser semicondutor é um pouco parecido, né? Você também tem as superfícies espelhadas aqui, né? E aí você joga corrente elétrica, né? Você consegue promover alguns elétrons, né, da banda de valência para a banda de condução. Esses elétrons decaem, certo? Do estado fundamental e excitam, quer dizer, esses elétrons decaem, emitindo fótons, e esses fótons excitam outros elétrons. E esses outros elétrons decaem, emitindo mais fótons, e como as superfícies são espelhadas, você tem aquela avalanche, e aí você forma um laser, um feixe de luz monocromático. Aqui tem uma outra ilustração, né? Então você aplica uma tensão, geram uma separação elétron-buraco, né? Eles recombinam, geram um fóton emitido, mais elétrons e mais buracos são excitados, eles emitem novamente, e aí você vai provocando aquela avalanche até você ter o seu laser. Outra aplicação é a fibra ótica, né, na comunicação. Basicamente, o sistema de fibra ótico, ele funciona dessa forma que está ilustrado aqui, né? Você tem a entrada do seu sinal, esse sinal é codificado, né, transformado em sinal digital, 1, 0. Depois você converte esse sinal de eletrônico para digital. Esse sinal digital, ele viaja através da fibra ótica. Algumas fibras, né, se elas são muito compridas, elas precisam de repetidor, né, eles amplificam o sinal, né? Depois você converte em eletrônico novamente, o sinal ótico, e depois decodifica, né? Basicamente, a fibra ótica, ela é nesse formato, né? Ela tem núcleo, o recobrimento e o revestimento, né? Esse recobrimento, ele vai impedir radiação externa, né, de sair, interna de entrar, e esse recobrimento revestimento é com relação a pressões, a intempéries que podem ocorrer na parte externa. Um problema desse modelo de fibra ótica é que a luz, né, viaja diferentes caminhos, né? Ela está aqui, ela é refletida, certo? E ela vai ser refletida e vai viajar caminhos distintos, tá certo? E o que acontece? Ao longo do tempo, acontece o alargamento do seu sinal. Então, o sinal 1, ele aparece alargado, tá certo? Isso é um problema que já está sendo sanado através, né, da utilização de um índice de refração variável, né? Você coloca impurezas na sua fibra, né, de vidro, como o óxido de boro, dióxido de germânio, e aí você vai ter um índice de refração que varia parabolicamente ao longo da seção transversal. Então, você evita, né, esse efeito de alargamento do seu feixe. Então, sobre ótica, era isso. Vamos às perguntas. Senhor, tava imaginando esse cabo de fibra ótica que você comentou. Uhum. Não tem relação nenhuma a espessura do cabo, não, né? Ou tem? Eu acho que, pessoalmente, eu conheço a fibra ótica muito pouco, assim, eu já vi muito pouco sobre fibra ótica, mas eu acho que o diâmetro da fibra deve ser padronizado. Tipo, se eu vou passar um sinal de comunicação de TV, por exemplo, ao longo de tantos quilômetros, eu devo ter um padrão para o diâmetro dessa fibra, Ah, entendi. né? Eu tava dando uma olhada, teve uma expressão que você passou que me fez lembrar a seção de choque para espalhamento de fótons. É bem parecida a expressão, só que tem alguns coeficientes diferentes. Tem relação ou não? Eu vou mostrar aqui, aí você me mostra qual que é a expressão. Beleza. Deixa eu ver aqui. É que envolve exponencial. Exponencial. Do livro Caminho Médio. Eu acho que tem sim, cara. É uma exponencial negativa, né? É a absorção. Isso mesmo. Sim, tem sim. Os Com parâmetros certeza. assim, de atenuação, essas coisas, né? Isso, aham. É um espalhamento.
Ah, Tem entendi. espalhamento e parte da radiação absorvida, depende lá do material. Ah, entendi. Só vou parar de gravar aqui, mas a gente continua conversando, tá?